Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Muito bem, amados e diletos irmãos, hoje eu quero vos falar acerca da sétima bem-aventurança, aonde o Senhor Jesus disse: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O oitavo diz: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Continua dizendo: bem-aventurado vós quando vos injuriares e perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Senhor, entrando na Tua presença, pedindo da Tua graça e do Teu poder, pedindo, Senhor, que o Senhor nos dê uma unção, uma porção do Teu Espírito Santo, para falar, Senhor, segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer. Isto, Pai, é o meu pedido neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Amados, gostaria de vos falar hoje acerca desses três bem-aventuranças, onde o Senhor Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filho de Deus. Pacificador, amados irmãos. O que é o ser pacificador? É aquele que se coloca entre outras pessoas para defender, para que não haja discussão, que se coloca para apaziguar a luta, para apaziguar aquele que está enfurecido contra o seu ser irmão, aquele que tem o coração, amados irmãos, purificado, aquele que tem o seu coração purificado, que não tem segunda intenção, age sempre com o espírito pacífico. E, portanto, amados irmãos, a sétima bem-aventurança diz que esta pessoa leva a paz. Pacificador é aquele que leva a paz. Fala sobre paz, paz entre os irmãos, onde há ausência de guerra, onde há ausência de conflito, onde evita que haja toda sorte de conturbações. Ser pacificador é aquele que apazigua uma luta. É diferente daquele que fica muitas vezes levando conversa para que haja contenda. Porque tem pessoas, amados irmãos, que são aqueles que levam e traz, acaba levando as pessoas a contender um com o outro. São os mexericos, são os fofoqueiros, são aqueles que causam mais intriga entre o irmão. E o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele condena o mexeriqueiro, Ele condena aquele que causa contenda entre o seu irmão. A Bíblia é bem clara nesse sentido, amados, que o nosso Deus, Ele detesta o mexeriqueiro, mas ser pacificador é aquele que leva a paz, é aquele que procura haver ausência de conflito, de guerra, que procura levar sempre uma palavra de conforto, uma palavra de harmonia, que faz com que haja
sempre união entre o irmão. Amados, o pecado é a fonte de todo o mal que tem infiltrado na vida do ser humano. Na verdade, o pecado são as mazelas da própria hostilidade entre os seres humanos. Na verdade, amados irmãos, quando há discussão entre o casal, é porque existe algum pecado oculto, muitas vezes. Porque a hostilidade entre os seres humanos são símbolo de haver algum pecado, alguma coisa mal resolvido. E significa que o exercício daquele que é pacificador, na verdade aquele que vem trazendo a pacificação, é uma qualidade de quem já removeu do seu coração toda a mágoa, todo o ódio. Por isso ele pode se tornar um pacificador. É uma pessoa que já é capaz de perdoar, tem um espírito de perdão, tem um espírito de amor agindo dentro do seu coração. O seu coração foi transformado, foi convertido mediante o sangue redentor do Senhor Jesus. Por isso, amados irmãos, a causa muitas vezes de haver males pessoais mal resolvidos é porque muitas vezes as pessoas não têm espírito de perdão. Amados, precisamos nos converter, precisamos pedir para Deus transformar o nosso interior. Por isso, amados irmãos, precisamos orar e buscar a presença de Deus para que Ele possa renovar as nossas vidas. A graça de Deus, Ele é muito grande sobre nossas vidas, amados irmãos. A graça de Deus é muito grande, Deus é muito benevolente, é muito misericordioso. A próxima bem-aventurança diz que bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja bem, muitas vezes se você é um pacificador, você é uma pessoa que procura impedir que haja contenda entre irmãos, muitas vezes você pode ser mal interpretado e haja um levante do inimigo que venha te perseguir por causa do reino dos céus, amados irmãos. E a Bíblia, o Senhor Jesus diz que você é bem-aventurado se você for perseguido, mas perseguido não por causa de você ser uma pessoa ruim, mas por você ser um servo de Deus, por você fazer parte do reino dos céus. O Senhor Jesus ainda diz que bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares, quando perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Um homem de Deus, amados irmãos, uma mulher de Deus, muitas vezes existe um levante do inimigo, tentando paralisar. Veja bem que essas três bem-aventuranças eu deixei por último para falar sobre ele, porque aqui as três elas se unem. Ser pacificador, ser perseguido muitas vezes, ser mal interpretado muitas vezes. Eu deixei para falar ele em um único áudio. Eu comentei ontem sobre as 6 bem-aventuranças. Eu deixei o 7º, 8º e o 9º para falar hoje. Amados irmãos, existe uma graça grandiosa para aquelas pessoas que são perseguidas pela causa do Senhor Jesus, pela causa da obra de Deus. Amados, veja bem que a última bem-aventurança diz: há também uma bem-aventurança para os que são perseguidos por serem fiéis ao Senhor Jesus. O versículo 10 e o versículo 9. Veja bem, amados, do capítulo
5 de Mateus, o versículo 9 e versículo 10 diz assim que você é bem-aventurado quando você é perseguido, mas perseguido por amor à palavra de Deus. Tem pessoas que conversam demais, tem pessoas que vivem procurando encrenca dentro da igreja e depois diz, mas como eu sou perseguido. Não é isso, meus irmãos. Tem pessoas que vivem falando mal de todo mundo, que levanta contenda entre os irmãos e depois diz, um levante do inimigo contra mim. Estão me perseguindo dentro da igreja. Amados, muitas vezes você está semeando contenda entre irmãos. E você não está percebendo que você está sendo instrumento do maligno. Jesus está falando que você é bem-aventurado se você for perseguido por causa do reino dos céus, por pregar a sua palavra, por ter compromisso com o evangelho, que não admite outra opção, mas que vive na prática da verdade, que vive na prática do amor de Cristo. Não há como ser amigo do mundo e ao mesmo tempo ser amigo de Deus. Não há como agradar ao mundo e agradar a Deus. Quando eu fico preocupado, amados irmãos, quando eu vejo certos homens de Deus que são paparicados, que se tornam estrelinhas, que vivem dando entrevista na mídia, que recebem tapinha nas costas, que são aplaudidos na rua, porque a Bíblia diz que não será dessa maneira. A Bíblia diz que nós seremos perseguidos, seremos caluniados, seremos difamados. Mas quando o homem está agradando, quando você está agradando a mídia, é porque alguma coisa está errada no seu ministério. Porque você parou de ser resgatador de alma. Você está se comportando como estrela, como um popstar. E Deus, Ele não se agrada disso. Presbítero Gregório, sua palavra é pesada. Não é minha, amados irmãos. É a Bíblia. É a palavra de Deus que diz isso. Não há como ser amigo do mundo, não há como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus, não há como agradar a Deus e querer agradar o mundo. Não, amados irmãos, a Bíblia é clara, pelos seus frutos os conhecereis. Você não pode semear contenda e querer que haja amizade do irmão contigo, você não pode semear tempestade e não querer colher tempestade. O fruto que você semear, a semente que você semear, é isto que você vai colher. A Bíblia é bem clara nesse sentido. Aquela produção, o plantio que você está fazendo, é o que você vai colher. Portanto, pense nisso. O crente, ele sempre será hostilizado pelo mundo. O mundo nunca vai abraçar você, nunca vai te dar um bem-vindo, a não ser que você esteja com concordância com o mundo. Não há como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Não há, amados irmãos. Pois a Bíblia é bem clara, no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Amados, é algo extraordinário que estou falando para vocês nesse dia de hoje. É o Senhor que me toca na minha alma, no meu ser, para vos chamar a atenção, educadamente, por meio do seu Espírito Santo. Arrependa-te enquanto é tempo, arrependa-te, observe o que é que você tem feito. Se você está agradando ao mundo, provavelmente você não estará agradando a Deus. Mas se você estiver agradando a Deus, o mundo irá se levantar contra ti. Amado, para concluir, eu quero dizer,
sobre a grande felicidade da bem-aventurança. Quando, amados irmãos, estamos servindo a Deus, nós somos bem-aventurados. As nossas condições, amados irmãos, acerca do referido por Cristo, que nos opõe ao modo de pensar e de agir do mundo, amados irmãos. O mundo age de um jeito, o mundo pensa de um jeito, mas o cristão pensa segundo a palavra de Deus, age segundo a palavra de Deus, pensa com a mente de Cristo. O cristão age semelhante a Cristo deveria agir, da maneira como Cristo agiu. Amados irmãos, nas palavras do Senhor Jesus, Ele deixa bem claro que nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos, somos caluniados. O Jesus que eu anuncio, que eu falo, Ele é diferente do Jesus que o mundo pinta, amados irmãos, que o mundo acolhe. O Jesus que o mundo acolhe é aquele Jesus que está com concordância com o mundo. Mas o Jesus verdadeiro, o Filho de Deus, é aquele que abomina o pecado, é aquele Salvador, aquele verdadeiro que se tornou servo, que serviu aos seus discípulos. É um que cheio de amor, cheio de graça, que tem um amor mais elevado, que ele estende a mão para levantar o caído, para socorrer os aflitos, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para socorrer as pessoas que estão muitas vezes sofrendo, distanciado muitas vezes, cheio de culpa, mas que o Senhor nosso Deus, Ele quer libertar por uma maneira gloriosa. Portanto, amados, este é o pedacinho do maná dos céus, falando sobre a bem-aventurança, sobre sermos pacificadores e também sofrermos muitas vezes perseguição. Que Deus ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Esta mensagem que eu trago neste dia de hoje, ele vem numa revista da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, da Escola Bíblica Dominical do ano de 2001, do primeiro trimestre do ano de 2001. Ele é uma lição falando sobre a bem-aventurança, que Deus, amados irmãos, venha usar, na verdade, sobre o segundo trimestre do ano de 2001. Esta revista falando sobre a bem-aventurança. Que Deus venha usar esta mensagem, esta pequena palavra, para abrir os nossos olhos espiritual. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu te glorifico, te louvo, te dou graça, Pai, pela tua bondade imensurável e pelo teu amor eterno, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. Eu te agradeço, pois sei, Senhor, que o Senhor tem estendido tua mão santa, tua mão benevolente, para nos abençoar, para nos purificar, para nos redimir, para nos libertar, Pai. Eu te agradeço pela mensagem da bem-aventurança que o Senhor colocou em minha mão desta semana. Ó Deus amado, que eu possa, ó Deus, meditar, alimentar a minha alma, alimentar o meu ser, alimentar o meu espírito, Pai, por meio da Tua palavra, mas também que eu seja um canal de bênção para levar, Senhor, esta palavra profética aos meus irmãos que me ouvem, Pai, por meio, através da rede social. Ó Deus, entra no lar de cada servo do Senhor, onde houver, Senhor, contenda, que haja alívio, que haja libertação. Se houver sofrimento, tristeza, ó Pai, que venha alegria, meu Deus. Se houver, Senhor, espírito de separação, que haja, Senhor, união, que haja, Senhor, harmonia entre o povo, entre os teus servos, entre tua serva, que haja harmonia, Senhor,
Senhor, entre os casais. Este, ó Pai, é o meu pedido em o nome do Senhor Jesus. Eu te louvo e te glorifico e te dou graça. Fica conosco, fica em nossa vida. Amém e amém.